refletindo tua luz sem fim. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor na jornada do meu viver, na alegria e no sofrer. Bendito é o Senhor. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus pela bênção recebida, pela bênção. Te damos louvor a Deus, te dou louvor. Ao passar no escuro, eu cantarei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor. Glorioso é o nome teu, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei. Glória a Deus, glorioso é, te dou o meu viver, tu és meu Salvador, meu coração é teu, bendito é o Senhor, te dou. Tu és meu Salvador, meu coração é teu, bendito é o Senhor. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Ao passar no vale escuro, eu cantarei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor. Glorioso é o nome teu, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor. Glorioso é o nome teu. Aleluia, aplauda ao Senhor. Bendizemos e louvamos ao nome de Jesus, amém? Por tantas bênçãos que Ele nos deu, por tantas bênçãos que Ele nos dá, nós só temos a agradecer a Jesus por tudo que Ele faz por nós, amém? Vamos cantar mais um pouco e falar sobre o amor de Jesus. E o amor de Jesus, Ele não falha, Ele não tarda, Ele não muda. O amor do Senhor, Ele é sempre em nossas vidas. Vamos lá? Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração.
aplauda o Senhor. A igreja pode se assentar. Oi, gente, eu vim chamar vocês para o nosso day camp que vai ter dia 11 e dia 12 de abril, lá no nosso sítio em Boituva. E vai ser um momento muito legal, com muito louvor, comida e brincadeiras. Mais informações vocês vão ver com a Lu. E é isso, vem! Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para relembrar vocês de continuarem trazendo as tampinhas plásticas. Olha como é que estão as nossas cadeiras. Essas tampinhas são muito importantes para a gente conseguir recuperar as nossas cadeiras. Não se esqueçam, hein? 1, 2, 3, já! Oi, gente, passando para avisar vocês que dia 29/3 agora, às 2 horas da tarde, a gente vai estar no Serete para ter um momento de comunhão. E as duas coisas que você não pode esquecer de levar é a Bíblia e também um lanchinho para a gente ter esse momento de comunhão bem gostoso, tá bom? Vem! Amém. Graça e paz a todos. Depois dos avisos importantes, que os irmãos já viram, referente às crianças, também referente aos nossos adolescentes. Eu gostaria de saber, quem está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Só levante sua mão. Nós, isso, temos aqui um grupo com o André, com a Roberta, né? Aqui à minha esquerda, creio que são familiares, amigos. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Mais alguém nos visita? À minha direita, à minha esquerda. Vamos então receber os nossos amigos, nossos irmãos com a salva de palmas, agradecendo ao Senhor. Deus abençoe a todos, né? Depois nós teremos um momento especial, mas já damos a nossa saudação. Sejam todos sempre bem-vindos na casa do Senhor. Sintam-se à vontade. Deus abençoe. Vamos, momento de entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Lá em Levítico, capítulo 23, versículo 17, um dos versículos que falam sobre ofertas, lá no Antigo Testamento, mas que tem lições para nós também, nesse momento importante da nossa igreja. Levítico 23, versículo 17, diz assim: onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães, feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. A descrição aqui na palavra de Deus, obviamente os detalhes se referem a ofertas do Antigo Testamento, né? Não é esse o tipo de ofertas que nós entregamos hoje. Entregamos dízimos e ofertas daquilo que nós recebemos, que fala sobre pães, sobre jarros, farinha, mas aqui o importante é o princípio, oferta movida dos primeiros frutos, ou seja, naquela época eles entregavam o melhor, os primeiros frutos ao Senhor, o melhor que eles tinham, a melhor farinha. Hoje nós entregamos aquilo que vem do nosso salário, aquilo que é do nosso trabalho diário. Nós também, tudo que nós fazemos, nós temos que entregar o melhor para Deus, né? Inclusive os dízimos e as ofertas, que fazem parte. Você entrega o seu melhor tempo, você faz o seu melhor quando está servindo a Deus, e faz parte do serviço a Deus, entregar os dízimos e as ofertas. Deus conhece o coração de cada um, Ele sabe aquilo que você recebe, Ele sabe da sua dificuldade, mas dê o melhor. Deus, Ele sabe se você está oferecendo o melhor para Ele. Então esse é um momento importante para a nossa igreja, sempre priorizarmos a Deus, e com alegria, com gratidão, esse momento que nós consagramos a Deus. Por isso nesse momento vamos estar orando, agradecendo, consagrando os dízimos e as ofertas, como também consagrando a sua vida. De repente você tem a sua vida financeira, a sua vida de trabalho, você tem as suas dificuldades, todos nós podemos ter, mas nós entregamos a Deus e crendo que Deus Ele vai cuidar, vai te abençoar, para que você possa ofertar o melhor para o Senhor. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos consagrar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Senhor meu Deus, na tua presença, assim como o povo no Antigo Testamento entregava os primeiros frutos, nós queremos também fazer o nosso melhor. O Senhor conhece a situação de cada um aqui, ó Deus, e o Senhor vê o coração dos teus servos. Por isso nós queremos consagrar a Deus dízimos e as ofertas, que são frutos do nosso trabalho, das nossas atividades, de alguns da aposentadoria, Deus, mas o Senhor sabe o coração de cada um, Deus, e eu peço que o Senhor abençoe grandemente a nossa vida nessas áreas. Abençoe a nossa vida profissional, nossa vida financeira, Deus, dê solução,
De repente alguém aqui está com dificuldade, precisa de um trabalho, Deus, ou tem algum familiar que precisa de uma solução. Nós queremos entregar essa situação na tua presença, crendo que o Senhor cuida, o Senhor multiplica, o Senhor é um Deus bondoso, Deus, para que todos nós possamos entregar sempre para Deus as ofertas. Nós consagramos as ofertas que serão entregues agora, as que forem entregues durante a semana. Também pedimos que o Senhor continue abençoando a administração da nossa igreja, que cuida desses recursos. Eles são do Senhor, Deus. Por isso nós consagramos a Deus, Pai, esse momento na tua presença, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Quando estivermos cantando, você pode vir aqui à frente. Como também estão os nossos irmãos da intercessão, você pode estar colocando os seus pedidos diante do Senhor, também pelos nossos irmãos que estarem orando durante a semana. Cante comigo assim, a oração que Jesus ensinou. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Todos juntos, Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Diga, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois teu é o poder e tua Oh, Jesus, todo poder, toda honra e glória e reino é do Senhor. É a glória para sempre, pois teu é o reino, teu
teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, para todos sempre, sempre. Amém. Amém. Aleluia. No mundo hoje que nós vivemos cheio de enfermidades, e quando eu falo enfermidades, eu falo enfermidades físicas, enfermidades espirituais, né, enfermidades psicológicas, né? Tem tanta gente aí com depressão, com ansiedade, com tantos problemas, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Ele é a cura, a gente vê que Ele é o poder, e que Jesus, Ele tem a direção de toda a mente, direção de todo o seu coração, que o Espírito Santo, Ele controle a sua vida por completo, que você declare que o nome de Jesus, Ele pode todas as coisas, e que o nome de Jesus, Ele é poderoso, amém? Para curar, para salvar, para libertar. Esse é o nome de Jesus. Aleluia. Quero declarar teu nome sobre toda a mente, sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, eu clamo Jesus, 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 eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração, declarando que a paz é a liberdade, declarando que a esperança é livre. Nós clamamos o nome de Jesus. Eu clamo Jesus. Declare que teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. Esse é o nome de Jesus. Teu nome é vida. Destrói cadeias de fibras. Vem incendiar.
Deus, ela diz: declaramos o teu nome, Deus. aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Quantos creem em milagres aqui? Amém, igreja? Vamos ter um momento de oração. Acabamos de cantar que o nome de Jesus é poderoso para curar, para salvar, libertar. E se você lembrar nos textos da palavra de Deus, mostra que quando Jesus passou aqui nessa terra, ele curou leprosos, ele fez surdo ouvir, ele fez cego enxergar, ele expulsou demônios de endemoniados. Jesus, no seu ministério, ele mostra que ele estava aqui nessa terra para trazer cura, libertação e salvação. Eu creio que todos nós, talvez, estamos lutando em alguma área da nossa vida, né? Não sei qual é a sua, mas é esse nome de Jesus que nós podemos clamar e dizer: Deus, entra com providência, faz um milagre, o sobrenatural na minha vida. Se você puder, feche seus olhos, vamos clamar a Deus. Coloque diante do Senhor a sua luta, os seus desafios, os seus problemas que você traz aí no seu coração. Não cante só, mas creia de todo o teu coração aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele está aqui neste lugar. Ore crendo que esta semana Ele vai abrir portas, Ele vai trazer portas abertas, Ele vai trazer milagres, Ele vai trazer restauração, reconciliação. Eu não sei qual é o que você está orando, qual é a sua necessidade, mas vai crendo, vai orando aí onde você está. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos nessa noite. Queremos colocar tudo nas mãos do Senhor, Pai, porque nós cremos que só o Senhor é quem pode nos ajudar. Quantas portas talvez alguém aqui já bateu e nunca se abriu. Quantas pessoas têm buscado em lugares errados, mas a Tua palavra, os louvores nos mostram, ó Deus, que só o nome de Jesus é que traz cura, que traz salvação, restauração. É só o nome de Jesus que liberta aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão oprimidos pelo maligno. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender toda a malignidade, toda a seta do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Repreendemos toda ação de Satanás, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor, o nosso Deus, vai nos dando a direção, vai nos dando sabedoria para nós tomarmos as decisões, nós caminharmos na presença do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, que nesta noite, Pai, seja uma noite de milagres, que ainda esta semana que está por vir, nossos irmãos, a Tua igreja, possa viver o sobrenatural, aquilo que eles têm colocado diante do Senhor. Talvez é uma reconciliação familiar, talvez é uma porta de emprego, talvez é um ajuste financeiro. Eu não sei, Pai, aquilo que está incomodando o coração de alguém aqui esta noite, mas a Tua palavra, Senhor, ela declara que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós podemos pedir ou clamar ao Senhor. Por isso, através da fé, nós pedimos, ó Deus, e colocamos tudo nas Suas mãos, crendo, acreditando no milagre que vai acontecer em nossas vidas. Oramos e agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor mais uma vez. Teu nome é vida. Adore ao Senhor, levante suas mãos, adore a Ele.
queridos. E antes de sentar, deseja uma noite abençoada para quem está do seu lado. Glória a Deus. Você crê em milagres? Não, eu acho que você não crê, hein? Você crê em milagres? Amém. Nós somos um povo que crê em milagres, caminha por fé. Paulo mesmo disse, né? Que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas caminhamos por fé. E a fé, ela deve estar movendo sempre o nosso coração. E por falar em milagre, eu queria chamar um milagre na vida de um casal que nós amamos muito. Foram membros aqui da nossa igreja, mas mudaram, estão longe, mas hoje fizeram questão de estar conosco. Quero chamar a Maria Eduarda, o André e a Roberta. Vem aqui, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desta família. Que Deus abençoe, uma alegria recebê-los aqui essa noite para apresentar a Maria Eduarda, né? Um milagre na vida de vocês, né, casal? Que bênção, que alegria no nosso coração ter esse privilégio de participar, né, desse momento tão especial. Já olhou para mim e falou: papai, quem é esse cara aí? A primeira vez que eu... Não, já vimos ela, né, no aniversário, mas aqui na igreja é a primeira vez. Quem é esse cara que está chegando aqui perto de mim? Me protege, papai. O papai vai ter que ser assim, hein? Proteger a filhinha. Muito bem, a família também está aqui. Queria convidá-los, quem está acompanhando a Roberta, o André, Maria Eduarda, vem aqui na frente participar desse momento também tão especial na vida da família, porque nós sabemos que a apresentação, né, de um bebê, dos nossos filhos ao Senhor é um privilégio, né, que Ele nos dá. E aproveitando, queria ler aqui um testemunho, né, a Roberta compartilhou comigo e... era o chá de bebê. Ainda estava na barriguinha, é verdade. Olha só, tanta coisa que acontece na nossa vida, né? Verdade, a primeira vez. Por isso que ela me olhou assim, agora entendi, tá certo. Ela é bem observadora, né? Mas eu queria ler aqui um texto que a Roberta compartilhou com a igreja, porque tudo isso, irmãos, é testemunho, né? Tudo isso é para honrar o nome de Deus. E a Roberta mandou aqui um texto para nós compartilharmos com a igreja, contando um pouquinho, né? Claro, só um pouquinho da história, daquilo que eles puderam viver. Então, testemunho da Roberta e André. Diz assim: por muitos anos sonhamos com esse dia, o dia da apresentação da nossa filha. Muitas vezes me emocionei ao ver apresentações de bebê. Sempre pensava, será que um dia chegará a minha vez? Desde a época de namoro, nós sonhávamos em ter filhos. E já tínhamos até o nome da menina escolhido. Mas nós não contávamos que os planos de Deus seriam diferentes dos nossos. E logo no início do casamento, nos deparamos com a dificuldade para engravidarmos. Esse diagnóstico mexeu muito com a gente. Ainda mais eu, que sempre me programei para tudo em minha vida. Foi difícil lidar até aceitar que não seria da forma como planejamos. A cobrança das pessoas para termos filhos muitas vezes nos deixava chateados. Eu demorei muito tempo para entender o porquê da minha história deveria ser assim. Por várias vezes questionei a Deus do porquê teríamos que passar por isso. Certo dia estávamos cantando um louvor na igreja que dizia: a tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. E perguntei para Deus em pensamento: Senhor, por que eu não posso ter filhos? Nesse momento, uma mulher que estava na fileira da frente se virou, me abraçou e disse: eu tenho uma palavra de fé para você. Não sei qual é o seu problema e o que você está passando, mas Deus vai te honrar.
ela me deu um beijo no rosto e eu nunca mais a vi. Naquele momento comecei a chorar e senti como se Deus tivesse enviado um anjo para responder minha pergunta, pois ela tinha um semblante muito leve, alegre, e aquele abraço para mim foi especial. Desde então, eu nunca perdi a fé de que Ele tinha uma promessa em minha vida e a nossa hora iria chegar. Essa espera durou 6 anos. E nós entendemos que tudo isso era necessário para que nós nos aproximássemos de Deus. Fortalecemos nossa fé, confiamos que Ele tinha um propósito em nossas vidas. E a espera era necessário para que essa promessa se cumprisse. Mas esperar o tempo de Deus não é tão simples. Entender qual é a vontade e saber como deveremos agir não é fácil. Depois de muito orar, nós entendemos que deveríamos tomar alguma atitude para que a glória de Deus se manifestasse. E não ficássemos apenas murmurando e questionando o porquê das coisas. E decidimos então fazer um tratamento, pois entendemos que o sentido da palavra, a oração, é orar e agir. Foi no momento de nossa vida onde nos aproximamos mais de Deus e também nos uniu mais como casal. Uma experiência que não teríamos vivido se ficássemos apenas lamentando. Sentimos a presença de Deus em todas as etapas que passamos. Nessa fase, fizemos alguns exames que não foram muito positivos, mas uma música ficava passando pela minha cabeça o tempo todo. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Mas apesar de nunca ter perdido a fé de que Deus estava conosco, naquele momento de nossas vidas, tiveram alguns dias angustiantes, onde a dúvida e a incerteza falava mais alto. Nessa época, eu estava lendo o livro de Lucas, mas meu coração estava angustiado durante a leitura. Então parei de ler e comecei a orar, pedindo para Deus tirar aquela incerteza do meu coração, pois eu estava me sentindo mal. Concluí a oração e voltei para a leitura. E Deus falou comigo mais uma vez no versículo seguinte, que dizia: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ali senti uma paz em meu coração, e senti que estava grávida. Fizemos o teste de gravidez e deu positivo, glória a Deus. A espera pelo tempo de Deus não é fácil, vale a pena esperar, mesmo que a gente não entenda o porquê, na hora certa tudo acontece, pois os planos de Deus para nós são sempre melhores do que os nossos, e a espera é recompensadora. E hoje estamos aqui gratos e com o coração cheio de alegria, apresentando nossa filha ao Senhor. A Ele toda honra e toda glória, pois nossa filha é o nosso maior presente, nossa querida e amada Maria Eduarda. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Testemunho, com certeza resumido, mas com certeza a experiência maior ali vivida, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da Maria Eduarda. Nós temos um vídeo, então vamos assistir e ver um pouquinho da história da família. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança
chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, Cadê o sorriso da mamãe? minha Cadê? confiança Que é, coisa mais linda! Deus jamais Vamos conversar? falhou. Cadê o sorriso da mamãe? Jamais falhou. Você pode se alegrar no Senhor. Ele jamais falhou. Ele é fiel. Ele não muda. Suas promessas jamais passarão. Yeah. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos orar pela vida dela. Ai, que princesa. Não chorou até agora, hein, Rô? Não pode chorar. Eles estão aqui, ó. Vou ficar aqui do ladinho deles. A criança já olha, cadê meus pais, né? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar, agradecer por este milagre a Maria Eduarda na vida do casal e pedir as bênçãos de Deus sobre a vida delas. Estenda as suas mãos, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, com o nosso coração cheio de alegria pela vida da Maria Eduarda, Pai. Colocamos a vida dela em Tuas mãos, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja sempre presente na vida dela, de seus pais. Obrigado, ó Deus, pelo testemunho que ela é na vida deles. Obrigado porque o Senhor é honrado e glorificado na vida deles. Obrigado porque ela é uma promessa na vida deste casal, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que a alegria que ela trouxe no coração deles e de toda a família continue sendo assim pelos próximos dias, Pai. Pelos próximos meses e anos, Deus. Que a Maria Eduarda possa sempre trazer a alegria para os seus pais. Que ela possa, ó Deus, crescer em teus caminhos. Pedimos desde já, ó Deus, que o Senhor a livre de todo o mal, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Que o coração dela seja protegido por Ti, ó Pai. Que ela não tenha olhares para as coisas desse mundo, para as coisas desta terra, mas que o coração dela, o olhar dela, sempre esteja voltado para as coisas do Senhor. Pedimos, ó Deus, que no tempo certo o Senhor possa
preparar um dia especial, a qual ela irá reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Pedimos, ó Deus, prepara este caminho, prepara, ó Deus, para que ela possa um dia entregar o coração a Jesus, pois sabemos, ó Deus, que esta será a melhor e a maior decisão, a mais importante que ela possa tomar um dia. Abençoa o futuro dela, Senhor, os estudos, o trabalho, a sua futura família, Senhor. Desde já colocamos tudo nas tuas mãos, pois sabemos, ó Deus, que o futuro também é importante, e nós colocamos diante do Senhor o futuro da Maria Eduarda, Pai. Abençoa o André, abençoa a Roberta, ó Pai, que eles tenham as condições necessárias para cuidar, ó Deus, da Maria Eduarda, as condições físicas, emocionais, financeiras, ó Pai, que tudo aquilo que eles podem cuidar e fazer para Maria Eduarda seja sempre o melhor na vida dela. Capacita os seus pais, ó Deus, que eles tenham sabedoria dos céus para ensinar, educar a Maria Eduarda nos caminhos do Senhor. Abençoa esta família, este lar, Pai. Nós consagramos a Maria Eduarda em tuas mãos. Pedimos, ó Deus, essas bênçãos sobre a vida dela, Pai. Oramos e consagramos ela diante do Senhor. Pedimos essas bênçãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, família, ter acompanhado, tá bom? Continue conosco. E aí, tudo bem? Bom? Tudo bem, irmã? Parabéns aí aos vovôs. Do outro lado também, eu não conheço os pais do André. Ali do outro lado, aqui é da Roberta e ali é do André. Tá bom. Sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe, podem voltar para o lugar de vocês. Vamos aplaudir mais uma vez a família que está aqui, a Maria Eduarda. Deus abençoe a todos. Pode se assentar, igreja. A nossa igreja sempre sente a alegria de orar pelas crianças. No culto da manhã, que por conta do tempo a gente faz, sempre a oração pela vida das crianças. Todo culto domingo de manhã a gente ora antes delas irem lá para o Ministério Infantil e consagrar, uma criança na presença do Senhor. É uma alegria no nosso coração, ainda mais sabendo que é um milagre, esperado na vida do casal. Isso tudo, irmãos, serve também como testemunho daquilo que realmente, dependendo da sua situação, você tem aguardado, você tem esperado. Continue confiando no Senhor, tá bom? Nós vamos continuar aqui na mensagem da nossa campanha. E você recebeu lá na entrada um papel com as orientações do jejum desta semana. Quem não recebeu? Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão assim para você acompanhar a mensagem. Tem aqui na frente, Cidinho, aqui na frente tem irmãs que não recebeu. Continua com a mão levantada para você receber. Enquanto isso, aí na primeira parte da folha, eu quero dar algumas orientações. A nossa campanha, então, ela vai até o culto da Páscoa, Aqui na nossa igreja, nós sempre fazemos a campanha, tá bom? Nós fazemos aqui a campanha e encerramos no culto de Páscoa, tá? Então, no culto de Páscoa é sempre um encerramento. Temos o café da manhã, é o culto da ressurreição, aonde o coral à noite também se apresenta, Então, de manhã e à noite é uma programação especial. E o jejum desta semana, para quem gosta aí de uma pizza, de uma massa, vai ter que deixar de fora, tá? A partir de amanhã até domingo, nós vamos tirar os pães e as massas, tá bom? Então você que está aí acostumado a comer aí uma esfirrinha, um pãozinho pela manhã, vai ter que substituir isso aí, tá bom? Então pega lá um iogurte com granola, uma fruta, faz alguma coisa lá, tá? Mas
descarta o pãozinho essa semana aí, tá? É massas e pães. E também na sequência nós temos aí alguns motivos de oração como sugestão para te ajudar no seu devocional. Então cada dia nós temos uma sugestão, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí, porque às vezes algumas pessoas me perguntam durante a semana e aqui fica mais fácil explicar. Segunda-feira você vai orar para ser mais cheio do Espírito Santo. Paulo aconselhou isso, sejam cheios do Espírito Santo. Nós estamos falando da sua vida espiritual, tá bom? Terça-feira, sobre libertação do passado. Aí alguma pessoa diz assim, pastor, mas eu já não fui liberto? Jesus já não está na minha vida? Sim. Mas na sua caminhada, de repente, você ouviu uma palavra, fizeram alguma coisa contra você, que de repente aquilo machucou, criou uma ferida, e você alimenta isso no seu coração. Uma ferida que ainda está aberta, né? Alguma coisa que você lembra do passado, que ainda te traz raiva, mágoa, rancor. Então aí é uma sugestão para você orar, né? Para você se libertar disso, irmão. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para frente, inclusive nessa situação, tá bom? Aqui está muito relacionado, às vezes, de um pedido de perdão, talvez liberar perdão, né? Acontece muita coisa, e deixa que Deus vai falando no seu coração, tá bom? Quarta-feira, livramentos no presente, né? A gente sabe que a proteção de Deus, ela é fundamental. Acabamos de orar pela Maria Eduarda, pedindo a proteção divina sobre a vida dela, e nós também que saímos para trabalhar, os filhos vão para a escola, a esposa vai resolver um compromisso. Deus precisa nos proteger da violência, né? De tanta coisa ruim que nós estamos vendo na televisão. Na quinta-feira, você tem aí um direcionamento para o seu futuro, né? A gente está sempre decidindo, fazendo escolhas. Então, ore a Deus para te ajudar nas suas escolhas, que elas refletem no futuro. As suas decisões hoje refletem no amanhã. Na sexta-feira, peça orientação, sabedoria divina, porque a Bíblia aconselha isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de livre e espontânea vontade. Então aí, reforçando para você pedir que Deus te conceda sabedoria na sua vida. No sábado, mudança de hábitos, né? Para Deus te ajudar a você estar sempre ajustando a sua vida com Deus. Isso aí é muito importante, né? Quem de nós não tem que ajustar alguma área da nossa vida, não é verdade? E o domingo, gratidão pela salvação, né? A salvação que é fundamental, que hoje, né, nós vamos falar algo a respeito disso. Então, no último dia, agradeça ao Senhor pela vida eterna, pelo perdão dos seus pecados, por Deus estar sempre te conduzindo, tá bom? Essa é uma sugestão para você, tá? Mas você pode orar os seus motivos particulares, aí você ora na sua casa, né, no seu devocional, mas aqui é só para te ajudar, tá bom? Aproveitando, antes da ministração da palavra, todo domingo, a gente ora consagrando a Deus esse momento, agradecendo pela semana que passou. Então, se você está fazendo, vai começar a campanha, fica de pé para nós orarmos, colocarmos mais uma vez a nossa vida na presença do Senhor e pedir que Ele nos capacite e nos dê força para a semana que vai vir. Então, se coloque de pé como uma postura, né, de consagração a Deus, de renovo aí do nosso compromisso com o Senhor, e peça para que Ele te ajude. Se você, porventura, não conseguiu fazer essa semana, esqueci um dia ou dois, né, alguma coisa assim, eu não comecei, então comece amanhã, né? O jejum, a gente costuma a dizer que é algo que vai mudar o nosso coração, a nossa vida, tá bom? Então aqui você de pé, com certeza você está dizendo, Deus me ajuda a eu chegar, né, até o final. Lembrando que essa semana que vai entrar, e as outras, os próximos 15 dias aí pela frente, é um momento bem crítico. Por quê? Porque quando você começa,
Você está todo animado. Não, vamos começar. É o jejum e aquela coisa toda. Você ora, você lê a Bíblia. Mas vai passando o tempo, aí, né? Outras situações vão acontecendo. O finalzinho também é bom. Você fala, está chegando no final, é a última semana. Então, a gente está num momento quase no meio. Então vamos pedir para que Deus nos ajude a permanecermos firmes nesse propósito, lembrando que o jejum, ele abençoa a sua vida, tá bom? Vamos orar, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez em oração, queremos agradecer pela semana que passou. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, talvez um dia ou outro que alguém possa ter esquecido de praticar o jejum, o seu devocional, mas hoje estamos aqui renovando o nosso compromisso com o Senhor e pedindo que esta semana que está por vir, o Senhor nos capacite e nos ajude a realizar esta campanha com muita alegria no nosso coração. Sabemos que não é fácil, Senhor, sabemos que quando nós nos dedicamos para consagrar a nossa vida, o inimigo se levanta, nós vamos ser afrontados, confrontados, mas sabemos quem está conosco, que é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, e nós pedimos este revestimento, essa capacitação que vem do alto dos céus sobre nossa vida, para que nós possamos permanecer firmes neste propósito do jejum e da oração. Consagramos ao Senhor a nossa vida, este momento, esta campanha, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aproveitando que você está de pé, vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 25. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 25. A palavra do Senhor, ela diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que lhe enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: este
Não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Pode se sentar. Estamos cada domingo, durante essa série de mensagens, nessa campanha, vendo os últimos momentos da vida de Jesus, que é extremamente importante para nós colocarmos no nosso coração a importância da ressurreição de Jesus, dos ensinos que a ressurreição de Jesus traz para a nossa vida espiritual. A Páscoa, meus irmãos, além de outros, que a gente comemora, o nascimento de Jesus, é um fato muito importante. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria motivo para nós celebrarmos, por exemplo, a ceia. A ceia do Senhor, aqui na nossa igreja, nós fazemos uma vez por mês. Por que isso? Porque Jesus mesmo, na última noite, que ele estava ali com os discípulos, nós pregamos isso no domingo passado, sobre comunhão, que ele estava ali celebrando a última ceia. Ele mesmo, lá no Evangelho de Lucas, só para a gente lembrar e contextualizar, ele disse, e tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Então Jesus, naquele último momento, ele quis deixar uma lição preciosa: não esqueçam o que eu farei por vocês. Os discípulos tinham visto muitas coisas acontecer. Eles viram Jesus. Nós oramos, agora há pouco, por milagres. Deus nos ajudar nas nossas limitações. E os discípulos viram Jesus fazendo muitos milagres. E se você fizer uma leitura dos evangelhos, você vai ver que a vida de Jesus foi realizando milagres todos os dias. Por isso que não há problema nenhum de você orar para Deus curar a enfermidade. Não há problema nenhum para Deus te dar sabedoria, direção, para discernir se o problema que você está vivendo, ele é de ordem física, emocional, espiritual. Não há problema nenhum, porque tem algumas pessoas que dizem, mas eu vou orar para Deus curar. Irmão, nós temos que ter fé para Deus curar. Se ele vai curar hoje, daqui a pouco, semana que vem, aí é uma decisão dele, de manifestar o poder dele. Mas nós precisamos crer, orar. A Bíblia nos ensina e mostra isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você, mas eu estou com esse problema na família, ore com fé. Eu estou com esse problema lá no trabalho, ore com fé, porque Deus é poderoso para nos ajudar. E a ceia do Senhor foi a última lição que Jesus deixou para os seus discípulos.
Tanto é que nesse texto fala que depois deles cantarem um hino, se levantaram e saíram. E logo na sequência, Jesus foi traído. Foi preso pelos soldados. E aí você certamente conhece a história. Então nós vemos que a ceia do Senhor mostra o sacrifício de Jesus por nós. O que Ele fez. Meu irmão, minha irmã, você pode, talvez a sua memória, esquecer de várias coisas. Porque tem gente que diz, pastor, eu leio um versículo, amanhã eu já esqueci. Acontece. Mas nós não podemos jamais esquecer do sacrifício de Jesus por nós. Porque é através desse sacrifício que traz bênçãos para a nossa vida. É através do que Jesus realizou naquela cruz do Calvário que nos dá bênçãos. Aliás, foi naquele mesmo instante quando os ladrões estavam ao seu redor e um deles reconheceu isso. Foi humilde de reconhecer. E aí Jesus disse, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então até no momento de dor, uma situação bem delicada de Jesus, ele lembrou das pessoas. Então o sacrifício, a morte, e se estendendo à ressurreição, ela traz bênçãos para as nossas vidas. E nós não podemos esquecer deste ato tão importante para nós. A igreja primitiva, para você se lembrar, ela também recordava disso. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e olha só, ao partir do pão e às orações. Então a igreja primitiva nunca se esqueceu do que Jesus fez. Hoje eu e você, nós que somos a igreja de Jesus, nós também não podemos esquecer, porque Paulo mesmo nos lembra. Lá em 1 Coríntios, você conhece, eu sempre leio esse texto e lembra, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É uma responsabilidade minha e sua, nosso compromisso de lembrar o que Jesus fez por nós. E aí a gente tem, a ceia como um ato memorial do que Jesus fez por nós. Agora, olhando aqui de forma mais específica para esse texto, nós vamos aprender algumas lições que são importantes sobre esse sacrifício de Jesus, o que nos proporciona, o quanto Ele nos abençoa. E a primeira coisa, você pode ir anotando aí no espaço em branco as palavras, o sacrifício de Jesus proporciona o quê? A primeira coisa, acesso aos milagres de Deus. Primeira coisa que você pode escrever aí, ponto 1, acesso aos milagres de Deus. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus foi um milagre. Jesus, enquanto passou aqui, a gente está falando isso durante o culto inteiro. Jesus curou leprosos, fez cego enxergar, fez paralítico andar, fez surdo ouvir. A vida de Jesus foi sobrenatural. Mas a própria ressurreição dele também foi um milagre divino. Foi um milagre. E esta ressurreição também traz bênção para a nossa vida. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele diz, sou uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A ressurreição de Cristo nos traz libertação dos nossos pecados, nos traz salvação e vida eterna. O próprio sacrifício de Jesus nos traz esta libertação, nos faz este milagre, porque as pessoas às vezes estão esperando milagres só agora nessa vida,
Elas dizem, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sim, não vamos questionar, e a gente precisa, né? Que Deus nos ajude diariamente. Mas nós não podemos esquecer que, ainda que não aconteça nada, Ele já fez o maior milagre, que é a nossa salvação. Amém, igreja? O maior milagre. A ressurreição de Jesus nos salvou. Jesus mesmo que disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, por mais que você queira ter coisas nessa terra, por mais que você alcance coisas terrenas aqui, tudo isso vai passar, mas a vida eterna, essa é para sempre, e Ele conquistou para mim e para você, amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele conquistou a salvação através da sua ressurreição, e este é o maior milagre. Ele nos deu acesso a Deus. Quando você ora, é por causa de Jesus. Quando Deus ouve a tua oração, é por causa de Jesus. Mas não é só pela sua vida física que Ele passou aqui, mas sem dúvida nenhuma também é porque Ele ressuscitou. Jesus é uma prova viva de um milagre. E que alegria, né, no nosso coração. Saber que nós vivemos e servimos a um Deus que através da sua ressurreição também faz milagres em nossa vida. E aqui é interessante que o texto, as pessoas daquela época, os religiosos, eles queriam questionar Jesus. E Jesus mostra com as suas palavras que mais do que um milagre que Deus tinha feito lá no deserto, Ele era o próprio milagre. Porque eles questionam Jesus dizendo, que milagre você vai fazer? Questionando aqui, tá lá no verso 30 e 31 do capítulo 6, está aí na sua folhinha. Que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos? Eles queriam ver alguma coisa. Queriam, como o povo de Israel, saiu lá do Egito e estava no deserto, a gente quer ver pão cair, a gente quer ver a cordonizes, né, chegar, a gente quer ver água sair da rocha. Mas Jesus, quando Ele afirma, eu sou o pão do céu, Ele está dizendo, mais do que qualquer milagre, eu sou o milagre. A ressurreição de Jesus é um milagre. E é por isso que Ele acrescenta, quem vier a mim, nunca terá fome, e aquele que crê em mim, nunca terá sede. Sabe por quê? Porque você sabe disso, talvez você conheça pessoas no seu trabalho, na sua família, que estão sempre buscando coisas para preencher o coração. Eu preciso disso. Aí quando ela alcança, estou satisfeito, né? E aí ela se sente feliz. Só que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas são passageiras, irmãos. Os milagres é bom acontecer, sem dúvida, mas eles são passageiros. E quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, Ele estava dizendo, olha, tudo que você olha nesse mundo, ele pode preencher o seu coração até um certo ponto. Ele pode trazer uma sensação satisfatória. Você entrou no emprego que você queria, que legal, você comemora, você celebra, você compra um carro do ano que você sempre sonhou, juntou seu dinheirinho, puxa, que legal, é uma conquista, é uma vitória, mas tudo isso, meus irmãos, é passageiro. E quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, Ele estava dizendo, olha, tudo isso é insuficiente para preencher o seu coração. Eu sou o pão da vida, aquele que preenche o teu coração completamente. E mais eles queriam ver milagres. E não estavam enxergando o próprio milagre diante das suas vistas. Eu sei, a gente tem que buscar milagres. Eu oro por isso. Eu incentivo a nossa igreja a orar por milagres. Mas, meu irmão, olhe para Jesus. Porque se o dia que não acontecer alguma coisa, você vai falar, Deus se esqueceu de mim.
Ah, olha lá, tá vendo? Deus não ouviu a minha oração. E hoje pela manhã, na escola bíblica, nós estudamos a carta de Filipenses. E a carta de Filipenses, só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, ele escreve ela dentro de uma prisão. E por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das pessoas, se estiverem na condição de Paulo, talvez estariam murmurando. Talvez, é injusto, eu não mereço, eu estou preso, vou abandonar o evangelho, vou abandonar esse Jesus. Mas em meio a essa situação, o apóstolo Paulo, ele escreve um dos versículos mais conhecidos por nós: aprendi o segredo do viver. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para os milagres, mas lembre-se que Jesus é o maior milagre na sua vida. Amém, irmãos? Segunda coisa, o sacrifício de Jesus proporciona o quê? A cura da sua alma. Anote aí, se você está acompanhando. O sacrifício de Jesus traz cura para o nosso coração. Quando Jesus fala, né? Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca terá fome e nunca terá sede. Jesus estava dizendo que ele era aquele que poderia saciar as necessidades humanas. E talvez hoje você esteja aqui e pense: olha, pastor, graças a Deus, a minha vida, eu não preciso de nada. Eu tenho um teto, eu tenho uma casinha, eu tenho uma família, eu tenho um emprego. Ok, maravilha, glória a Deus por isso. Mas se a gente permitir o Espírito Santo falar ao nosso coração, a gente vai achar um ou outro que foi ferido pela vida, que foi machucado por palavras, que foi machucado por olhares. Já aconteceu isso de repente com você? Alguém que olhou você e já te julgou só pela sua aparência. Olha lá, e de repente fez um comentário infeliz. Isso acontece diariamente. De repente, você é uma pessoa que foi alvo disso. Talvez uma rejeição no meio da família, né? A gente vê hoje em dia isso aí mais claramente nos programas de televisão. Ou se você conhece alguém de mais próximo, você vai saber. Alguém foi rejeitado, talvez pela família, lá no colégio, no trabalho. E nós somos pessoas que às vezes acumulamos esses sentimentos no nosso coração, que nos machucam. E como eu disse, às vezes essas situações que aconteceram lá no passado. Há 10 anos atrás, falaram alguma coisa para você que machucou, contrariou você, e de lá para cá, a sua vida ficou dependente disso, de uma certa aceitação de pessoas, aceitação de quem você esperaria, mas não veio. E isso traz, né, problemas emocionais para a gente. Eu já preguei aqui, né, na nossa igreja, problemas, doenças emocionais que vêm para o nosso corpo físico. Isso chama doenças psicossomáticas. As pessoas, elas alimentam uma ferida dentro delas, uma palavra, um olhar, uma rejeição, e de repente aquilo se torna uma doença terrível na vida delas. Não é generalizando, mas existem estudos que falam que existem doenças emocionais que elas vêm para o seu corpo físico. E Jesus, quando ele declara, eu sou o pão da vida, meus irmãos, ele estava dizendo, olha, eu sou aquele que traz a cura para vocês. A ressurreição de Jesus traz isso. Porque quando nós olhamos, por exemplo, lá no livro de Isaías, capítulo 53, você vai perceber que Jesus traz essa cura. Quando ele diz assim, lá no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas, o quê? Enfermidades.
E aí continua dizendo: e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Então olha para cá, a Bíblia está dizendo que Ele tomou para si as nossas enfermidades e as nossas doenças, não só físicas, mas também emocionais. Jesus. Porque o capítulo 53 todinho, depois se lê em casa com calma, de Isaías, vai falar que Ele é esse Deus, Jesus, já profetizando sobre a vida do Messias, Jesus. Que hoje, glória a Deus por isso, temos o privilégio de entender que Ele, no momento atual, se eu e você passarmos por feridas, maus tratos, olhares diferentes, palavras mal faladas, Ele é aquele que traz cura para a nossa alma. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto, sobre o sacrifício de Jesus, que é a salvação eterna para aquele que crê. Anote aí no seu esboço. Jesus afirma que Ele é a salvação. Em outros textos, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Infeliz daqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que triste situação. Que triste vida por não conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu e você temos esse privilégio. E você que está aqui, de repente, por favor, não tenha esta dúvida. Porque na nossa caminhada, às vezes a gente tem dúvidas. Será que eu sou salvo? De repente alguém aqui já teve essa dúvida, né? Mas como eu sei que eu sou salvo? Só para apimentar um pouquinho, uma pergunta que a grande maioria das pessoas fazem: pastor, a pessoa, o ser humano, ele perde a salvação? O crente, ele perde a salvação? Qual seria a sua resposta? Sem se aprofundar, teologicamente, é isso mesmo. Quem é salvo não perde a salvação. Agora, quem não é salvo, nunca teve. Nunca teve. Não vai perder nada, porque nunca teve a salvação. Agora, pastor, como eu sei que eu sou salvo? Meu irmão, minha irmã, aí é o seu dia a dia. Se você andar com Deus, Ele vai manifestar o poder dEle na sua vida. Ele vai manifestar o cuidado dEle. Como eu sei, pastor, que eu sou salvo? Não precisa fazer ritual nenhum, como outras religiões ensinam, É simplesmente você crer no seu coração. Se naquele dia, sei lá, se foi na juventude, se foi na infância, se foi agora, recentemente, mas se você, naquele dia, você reconheceu: olha, eu creio neste Jesus, é esse Jesus que eu quero entregar a minha vida. E aí, se você fez uma oração, pronto, ali você foi salvo. Agora, o que a gente tem que alimentar é a nossa santificação. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo, mas a sua santificação, sim. Você tem que alimentar isso na sua vida. Então você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, você vai frequentar a igreja. Isso vai te ajudar na sua santificação. Mas a salvação é aquele dia que você creu em Jesus. Então não permita, porque de repente alguém está vivendo essa realidade, não permita o diabo colocar no teu coração: será que você é salvo? Você é salvo e ponto final. A Bíblia, lá no livro de Romanos, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém, meus irmãos? Ponto final. Se você creu no seu coração. Mas não seja como Tomé. E lá num episódio, os discípulos falaram para Tomé: olha, Jesus ressuscitou. E aí ele: olha, eu só acredito se eu tocar, nos furos, aqui no lado, aí sim eu vou acreditar. Não seja um Tomé.
Porque a Bíblia declara, né? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Vamos falar comigo? Bem-aventurado. Não, calma, senão fica meio bagunçado, né? Eu falo e aí vocês repetem, tá? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Pronto, meu irmão, minha irmã. Acabou. Bem-aventurado, feliz é o significado dessa palavra. Então, você não precisa depender de nada dessa vida para, ser uma pessoa feliz, satisfeita. Jesus é suficiente na minha e na sua vida. Amém, meus irmãos? Quarto ponto, o sacrifício de Jesus proporciona remoção do quê? Dos seus pecados. Jesus, quando declarou aqui, no verso 47, está aí na sua folhinha: asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Irmão, quando Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, você vai se lembrar que foram palavras dele que disse: está consumado. Acabou. A dívida está paga. O que eu tinha que fazer, acabou. Mas Jesus fez a parte dele. Eu e você agora temos que fazer a nossa. Qual é a nossa parte, pastor? Nós reconhecemos que diante de Deus, que é um Deus santo, que nós temos falhas, que nós erramos muitas vezes, né? Eu disse hoje de manhã, e como a noite é um público diferente, de repente alguém se sinta, né, como um anjo flutuando, só faltou asa para sair voando. Não, pastor, eu não pequei esta semana, eu estava constantemente na presença de Deus. Amém, glória a Deus, e continue assim. Mas, quantos de nós às vezes pecamos? Com pensamento, com olhares, com desejos dentro do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, todo dia aparece alguma coisa para sermos tentados. Se Jesus, que estava lá na sua campanha de jejum e oração, porque antes dele ir para o deserto, ele estava em jejum. Então, se Jesus foi tentado pelo inimigo, você acha que eu e você não vamos ser? Tomara que o diabo nem me veja, que ele passe longe, coitado. Na Bíblia a gente mostra, ela mostra, né, que várias pessoas foram tentadas. Alguns acertaram nas suas decisões, outros erraram. Por exemplo, José acertou quando ele não se envolveu com a esposa de Potifar. Daniel acertou quando ele não se envolveu com as coisas lá da Babilônia. Mas, por exemplo, Sansão errou. Ele se envolveu com o pecado. Deus não tinha aquilo. Não eram os planos de Deus para a vida dele. Então, na Bíblia nós vemos que existe pontos que nós podemos decidir. Ah, pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Eu sei que é fraca. E Jesus mesmo disse isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que você tem que fazer? Se você perceber que errou, deslizou, caiu, tropeçou, confesse o seu pecado. Diga para Deus: Senhor, eu errei, eu pisei na bola, eu ofendi a tua santidade. Não sei qual é as expressões que você vai usar, mas enfim, reconheça isso, que você é pecador e erra e precisa da ajuda de Jesus. A Bíblia, lá no Evangelho, melhor dizendo, no livro de 1 João, fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Isso é um versículo, é um texto para mim e para você. Não é só para aquele, o ímpio, que ainda precisa ter um encontro com Jesus. É para você que está aqui, para mim, que estamos aí lutando para manter a nossa vida na presença de Deus, mas que porventura podemos escorregar em alguma coisa. Eu deslizei. Então, meu irmão, não fica alimentando o pecado na sua vida, não. Não fica colocando o pecado debaixo do tapete, não. Confesse, a Bíblia aqui está dizendo. Então, confesse, abra o seu coração, diga para Ele. Ou melhor, né, algo muito interessante também,
fazer essa colocação, peça para Ele te livrar. Não viva uma vida só pedindo perdão dos seus pecados, mas peça para que Ele te livre do pecado, porque nós vamos ser tentados. Mas peça por antecipação: Senhor, me livra daquilo que vai corromper o meu coração. Senhor, me afasta desses banquetes, dessas ofertas que vai desagradar ao Senhor, me afasta. Eu não sei aqui, né, quando a gente lê lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, nós vemos as obras da carne. Eu não sei qual é, de repente, o que você é mais atraído, mas o fato é que se porventura alguma coisa for oferecida para você, sai fora disso. A Bíblia declara: fugir da aparência do mal. Peça para o Espírito Santo dirigir teus pensamentos, os sentimentos do teu coração, as tuas palavras, porque a gente pode pecar. Lembram-se quando Jesus falou com um ensinamento, né, sobre adultério? Jesus falou: aquele que olhar e desejar já adulterou. A gente peca pelo olhar, pelo pensamento. Não precisa nem ser o ato consumado ali, em cima da cama, ou sei lá onde, qualquer outro motel, ou que seja, o lugar que for, dentro de um carro. Não, qualquer lugar que você esteja, você está suscetível ao erro. Então peça ao Senhor que Ele te dê livramento daquilo que possa afastar a tua vida da presença de Deus. Mas se porventura você está aqui e errou, confesse, né? Senhor, eu errei, perdoa o meu pecado. E aliás, meus irmãos, a oração de confissão de pecados deveria ser diária na nossa vida. Todo dia, não é só dia de ceia, né? Tem gente que fala: hoje é dia de ceia, eu vou pedir perdão por todos os meus pecados. Meu Deus, vai ficar 3 horas orando lá, né? Mas todo dia, é uma expressão só, mas se aconteceu alguma coisa, já se arrependa e já confesse, porque isto agrada a Deus. E foi para isso que Jesus veio, para perdão dos nossos pecados. Não que a gente continue neles, mas para perdão e sair para uma outra direção. Quinto ponto aí do nosso esboço: o sacrifício de Jesus proporciona renovo das nossas forças. Quando Jesus afirmou, e 2 vezes aqui nesse texto ele diz: eu sou o pão da vida, Jesus estava dizendo: olha, eu sou aquele que traz renovo para você. E eu sei que muitas vezes, né, a gente se sente cansado, limitado, a gente se sente esgotado, sobrecarregado. Mas quando a gente olha para a ressurreição de Jesus, traz no nosso coração que a fé, a esperança, a certeza de que amanhã será um novo dia. Amém, meus irmãos? Na palavra de Deus mostra isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é esse Jesus que nos renova todos os dias. Quando você estiver esgotado por um problema, sobrecarregado por uma situação, é Ele que pode nos aliviar as nossas cargas. Aliás, para encerrar, Ele mesmo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos e colocar diante do Senhor a nossa vida, diante dEle, aquilo que nós aprendemos nessa noite, pois o sacrifício de Jesus traz sim benefícios para a nossa vida. O que para Ele custou dor, sofrimento, para nós traz paz. É o que diz lá em Isaías: o castigo que lhe trouxe, que nos traz a paz, estava sobre Ele.
E nós estamos aqui essa noite com a oportunidade, de repente, de abrir o nosso coração para Ele e dizer: Deus, eu preciso dessa paz. Até porque o pecado não deixa você viver em paz. Então, se você está preso a um pecado, se você está prisioneiro de alguma coisa, peça libertação para o Senhor. Não só confesse: Senhor, eu errei. Ore aonde você está. Deus, eu preciso de libertação nesta área, porque senão o inimigo vai usar isso sempre contra a tua vida, meu irmão. Pastor, qual é o pecado? Eu não sei o que você está vivendo, mas a Bíblia, ela nos lembra de coisas que nós podemos fazer, como por exemplo, imoralidade sexual, a prostituição, né? Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Sabe que tudo isso prende você? Pode te prender, né? Não se sinta ofendido se você não está nisso aqui, mas isso tudo pode prender as pessoas. Não é só ir lá tirar a vida de alguém, entrar num banco, pegar tudo que tem lá. Isso é errado, mas tem coisinhas, entre aspas, que a gente acha que está tudo certo, ninguém está vendo, mas que não é agradável a Deus. Discórdia, ciúmes, imoralidade, impureza, ódio. A gente tem que pedir para Deus nos libertar disso, porque tem gente que às vezes está presa por isso há muito tempo, e está na hora de você, romper com isso. Talvez seja para alguém aqui essa noite, pedir que você tenha acesso a isso, o que a ressurreição de Jesus traz para você. Antes de orar, vamos cantar um refrão de uma música, uma parte dela, para nós deixarmos que o Espírito Santo, ele continue agindo no nosso coração. Você pode cantar junto com a gente, com a equipe de louvor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das selvas mais difíceis, é o mesmo que brada do alto, não tema som contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá esse livramento. Que acalma, aquele que aquieta. Vamos lá, vamos cantar, vamos adorar a Deus. A força do fogo faz o leão jejuar. A palavra de Deus diz que no meio dos louvores Deus habita. Enquanto nós cantamos, Ele está agindo. Enquanto nós adoramos, Ele está curando, Ele está libertando. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. A palavra de Deus, no versículo que nós abrimos o culto dessa noite, diz: não sobreveio tentação
que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. E aí continua dizendo: antes, quando forem tentados, Ele mesmo, escute isso, providenciará um escape para que possam suportar. Amém, igreja? Tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus. Só a ressurreição, o sacrifício de Jesus traz isso para o nosso coração, para que nós possamos suportar a provação, para que nós possamos suportar as lutas da vida. Então, na sua oração, onde você está, peça ao Senhor que Ele te ajude, que Ele te fortaleça. Se for o seu caso, peça para Ele curar a sua alma. Peça para Ele te libertar desses pensamentos que te atormentam. Agora é a hora, não é semana que vem. Aproveita que Deus está ministrando algo ao teu coração. De repente você está aprisionado a um rancor, a uma mágoa, alguma coisa que fizeram, que falaram. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, deixa isso para trás. O apóstolo Paulo, ele diz: olhando para frente, prossigo para o alvo. Não fique preso ao passado, mas deixa Deus realizar coisas novas no futuro. Peça perdão para os seus pecados. Se você que entrou aqui, que o pecado já não é um deslize, já é uma rotina na sua vida. O pecado não é algo que aconteceu sem querer. O pecado, de repente, na sua vida é uma coisa constante. E Deus está falando para você: confesse e deixe. Abra mão disso. Não ame o mundo nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então confesse. Diga para Deus: Deus, eu não tenho forças. Eu preciso sair desse ambiente, dessa situação. Me livra, me liberta. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer um renovo para você essa noite. Ele mesmo disse: vinde a mim. Não é só homem, só mulher, só velho, só criança. Ele falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos livrarei. O Senhor está fazendo um convite para você. Você está cansado? Venha a mim. Essa é uma noite de renovo de Deus na sua vida. Ore ao Senhor onde você está. Feche seus olhos. É o seu momento com Deus. Abra o seu coração. Diga para Ele o quanto você sofre, talvez com essas palavras que disseram, com aquele olhar que recriminou você, com aquele julgamento de algo que você não fez, mas disseram que você fez. Peça para Ele te libertar, Ele curar as feridas, Ele curar as feridas do teu coração, porque há feridas que estão abertas, e Ele nessa noite, Ele quer curar esta ferida, Ele quer tampar esta ferida. Peça ao Senhor, como essa canção fala: meu Deus, me dá um escape. Senhor, quando vier alguma coisa que vai te desagradar, me livra, Senhor. Tira os meus olhos disso, tira meu coração disso, tira meus pensamentos disso, desvia os meus passos disso, Senhor. Me dá o escape, me dá o livramento, Senhor, porque eu quero andar nos passos de Jesus. Vá orando onde você está. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença, Pai. Estamos nessa campanha, Senhor, buscando a Ti, Deus. Sabemos que não é fácil, Deus, nos dedicarmos no jejum, na oração, na devoção ao Senhor, porque há muitas coisas que querem nos atrair. Mas, Deus, nós reconhecemos que precisamos da Sua ajuda. Sem o Senhor nós somos limitados, e reconhecemos
que através do sacrifício da ressurreição de Jesus, sem dúvida nenhuma, traz alívio para o nosso coração, restaura a nossa alma, perdoa os nossos pecados, Senhor, sejam eles de qualquer ordem, de qualquer ação. Ó Deus, purifica o nosso coração com aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Limpa, Senhor, o nosso coração, que possamos andar em santidade na Tua presença. Desvia os nossos olhares, desvia o nosso coração das ofertas desse mundo, Senhor, e nos ajuda a caminharmos na Tua presença. O Senhor derramou o Seu sangue, que é tão precioso. Nos ajuda, Pai, precisamos do Senhor. Abençoa todo o Teu povo que está aqui esta noite, pedindo renovo, pedindo ao Senhor que traga esta renovação. E quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, Ele estava dizendo: eu sou aquele que alimenta o teu coração. Você não precisa nada desse mundo. Jesus é suficiente para você. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Se alimente dele, viva com ele, e você vai ter uma vida de satisfação na presença dele. Não busque outras coisas, mas busque a Jesus. A ressurreição, o sacrifício dele traz bênçãos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, por tudo que vimos e ouvimos. Continua, Senhor, conosco ao retorno dos nossos lares e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode levantar bem alto suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor. Deus abençoe. Uma ótima semana para você. Antes de ir embora, desejo uma semana abençoada para quem está do seu lado. Vai com Deus. Vai na paz de Jesus.